Essa cachorra interesseira, olha, ela reconhece esse barulho do chá, ó. Ela sabe que a chá ela não aparece. Olha, até o barulho do pacotinho de chá, ela sabe que é chá. Ela não vem. Agora eu vou pegar o barulhinho do pacotinho de doce dela. Ó, o pacotinho de doce dela. Você quer ver que ela vai vir? Mas que cachorra interesseira! Meu Deus do céu, você é muito interesseira, Julie. Como que você sabe diferenciar o barulho do pacote? Chega a ficar até tremendo, olha isso. Tá tremendo por causa de um cigarrinho. Você já comeu um cigarrinho hoje, então você só vai comer metade, tá? E ele pegou e foi lá para a China procurar a esposa perfeita. Mas a esposa, que era uma Cinderela, virou um sapo. Olá pessoal, eu sou Júlia, eu falo aqui da cidade de Tóquio, eu conto os casos criminais que ocorrem aqui no Japão. Eu faço esse canal com a... Adivinha? Adivinha? Essa cachorra interesseira que se chama Julie, ela conhece o barulho do pacotinho, o pacotinho do cigarro com o pacotinho do chá. Eu faço esse canal com a Julie, eu falo os casos criminais que ocorrem aqui no Japão. Eu falo aqui da cidade de Tóquio. Siga a gente também lá na concorrente, tá? Que eu não posso falar o nome aqui, que começa com T, tá? TT, pra não falar o nome, porque senão eu vou ser bloqueado, tá? A gente tá bombando lá também. E também no Instagram, tá? A Julie sempre tá lá no Instagram, então não deixe de seguir a gente lá no Instagram também. Então vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. O nosso caso criminal de hoje começa em outubro de 1993, quando um japonês chamado Suzuki, ele queria se casar. E ele foi para a China procurar uma esposa jovem e bonita. Mas o porquê o Suzuki tinha que sair aqui do Japão para procurar uma esposa jovem e bonita para se casar no Japão? Porque nos anos 90 e nos anos de 2000, que seria 1990, e nos anos de 2000, muitas japonesas, elas não queriam casar com homens japoneses mais velhos. Então significa que no Japão tem muito homem solteiro velho. E então era normal os japoneses irem para a China, para os países aqui ao redor da Ásia, para procurar esposas novas para se casarem. Apesar do Japão ser um país de economia média alta, existem muitos homens velhos, mais velhos, né? E solteiros. Porque, infelizmente, no Japão, não é para todos, tá? Mas tem muita gente que acha que casamento é business. Mas essa regra não é para todo mundo, tem muita gente que se casa e é feliz. O Suzuki lá na China, ele conhece uma japonesa que se chama Shiori e ela tinha 21 anos. Ela era 20 anos mais nova que o Suzuki. A Shiori, realmente ela queria se casar, mas ela queria se casar com um japonês para poder sair da China. A Shiori achava que se ela se casasse com o japonês Suzuki, ela iria conseguir tirar a sua família da pobreza lá na China. A Shiori achava que se usasse o Suzuki como step, ela iria conseguir sair
daquele mundo de pobreza onde ela vivia. E ficou como acordo com os pais da Shiori que se ela casasse com Suzuki... A Julie tinha que beber água justa agora e fazer esse barulho. Suzuki iria enviar todo mês uma mesada para os pais da Shiori, lá na China. E a Shiori achou que além dela conseguir ajudar a família, que seriam os seus pais, ela iria também mudar de vida. E resolveu casar com Suzuki. E aproveitar a oportunidade de vir ao Japão e esquecer que um dia também foi pobre. Pessoal, aqui no Japão isso é tão normal. Quando eu morava lá no interior, que é numa cidade que se chama Shizuoka, em Hamamatsu, eu via muitos japoneses mais velhos se casando com chinesas, com filipinas, com pessoas lá do Vietnã, de Myanmar. Aqui em Tóquio, eu vejo muita filipina casando com japonês velho aqui, né? Aí, o que elas fazem? Elas casam, né? Fazem de tudo para ter um filho, né? E conseguir a naturalidade japonesa. Então, a Shiori vem para o Japão. E assim que ela chega no Japão, ela começa a estudar a língua japonesa. Mas a Shiori, chegando no estado lá onde o Suzuki morava, que se chama Chiba, ela não sabia que onde o marido dela morava era no interior de Chiba. E ela também descobre que o seu marido Suzuki não tinha tanto dinheiro como ela imaginava. E a Shiori, como ela estava conseguindo enviar um pouco de dinheiro para sua família lá na China, ela consegue esconder que era infeliz e vai vivendo um dia de cada vez. Mas a sua sogra e o seu sogro, que seriam os pais do seu marido, não achavam certo essa atitude da Shiori ficar enviando dinheiro para os seus pais. E também a sogra achava que a Shiori, ela só estava interessada na herança que o Suzuki tinha para receber se caso um dia a sua família viesse a perder a vida. Então a sogra começa a negar dinheiro para a Shiori enviar para os seus parentes lá na China. Então a sogra de Shiori começa a negar dinheiro para Shiori enviar para os seus pais lá na China. Então Shiori começa a pensar que não tinha razão da Shiori estar no Japão, porque além dela casar com o velho que ela não gostava, ela não poderia ajudar a sua família lá na China. E a promessa que o Suzuki tinha feito no passado com os pais da Shiori tinha sido rompida também. E aos poucos o relacionamento da Shiori com o seu marido e com a sua sogra foi se rompendo. E no dia 28 de dezembro de 1995 ocorre uma grande tragédia naquela casa. Houve um incêndio naquela casa e dentro daquela casa encontraram 2 corpos. Os 2 corpos foram identificados pela polícia como o sogro e a sogra da Shiori. E na necrópsia e na autópsia do corpo da sogra e do sogro foram descobertos que a sogra sofreu um massasasá e o sogro sofreu um omimimi. E logo em seguida a polícia e os investigadores começaram a investigar toda a família Suzuki. E a polícia também descobre que o cofre que tinha dentro da casa não tinha sido arrombado. Então o criminoso entrou dentro daquela casa somente para tirar a vida do sogro e da sogra e depois incendiar a casa. A principal suspeita de tudo ali era a Shiori. A polícia também descobre que no dia que ocorreu o crime, os vizinhos relataram que os cachorros que o sogro e a sogra da Shiori tinham não latiram para aquele invasor que tinha incendiado aquela casa. Então significa que os cachorros conheciam o criminoso. A Shiori foi considerada a primeira suspeita daquele crime porque Shiori não se dava bem com a sua sogra e nem com seu sogro. A polícia e os investigadores chamam a Shiori para um depoimento e resolvem efetuar um polígrafo para ver se Shiori estava falando e relatando a verdade
no seu interrogatório. E Shiori consegue passar pelo teste do polígrafo. Mas como o polígrafo aqui no Japão não é considerado 100% certo e seguro, a polícia não tinha como prender a Shiori. E tiveram que soltar a Shiori depois daquele depoimento e daquela entrevista com a polícia. E a polícia e os investigadores não conseguiram descobrir quem foi o criminoso que incendiou aquela casa e tirou a vida do sogro e da sogra de Shiori. A Shiori continuou casada com Suzuki. E depois que seu sogro e sua sogra vieram a falecer, ela vivia um dia de cada vez e estava muito feliz. Mas a Shiori, ela queria se separar do seu marido, mas ela tinha que aguentar mais um pouco até conseguir a sua nacionalidade japonesa. Após ela conseguir a nacionalidade japonesa, o seu plano era se separar do seu marido. No Japão demora em torno de 5 a 7 anos depois que você se casa com um japonês e você tem filho com ele, você consegue o seu visto permanente. E depois do visto permanente você consegue ter a sua nacionalidade japonesa. Quando você tem um filho com um japonês aqui no Japão, você tem mais facilidade de conseguir a permanência no país. Porque alguém tem que cuidar dos filhos. E a regra aqui no Japão de prioridade é sempre para as mulheres. Mesmo que essa mulher seja uma mãe negligente, uma mãe violenta, a prioridade é sempre para as mulheres aqui no Japão. Até que consigam provar que realmente essa mãe é negligente ou uma mãe violenta contra os filhos. Shiori tenta aguentar mais um pouco com o seu casamento. Ela tem 2 filhos. Em abril de 2003, Shiori consegue finalmente a sua nacionalidade japonesa e ela entra na árvore do Koseki aqui no Japão, que seria a certidão japonesa da família do seu marido. Então, no caso, demorou em torno de 10 anos para Shiori conseguir a sua nacionalidade japonesa. Ela só conseguiu isso realmente porque ela tinha 2 filhos com esse japonês Suzuki. Então Shiori, ela já estava com 30 anos e ela resolve pedir o divórcio para o seu marido. Afinal de contas, ela não amava o seu marido. E ela ficou 10 anos com aquele homem somente para conseguir o seu passaporte japonês. Mas o marido da Shiori, ela não aceita o divórcio e fala que se um dia ele se divorciar dela, ela não teria o direito de ficar com os filhos. E Shiori, ela inventa uma desculpa um certo dia que iria levar os seus filhos para a China para conhecer os seus pais. Ela leva os seus filhos para a China, deixa com seus pais lá na China e retorna sozinha para o Japão. E o marido da Shiori descobre que Shiori tinha sequestrado os seus filhos. Pessoal, isso aqui é tão normal no Japão. Eu tenho muitas clientes que fizeram isso com seus maridos japoneses. Deixaram os seus filhos lá nas Filipinas, lá na China, lá no Myanmar, lá no Vietnã e volta sozinha para o Japão com a promessa falsa que o seu marido japonês iria enviar dinheiro para os seus filhos. Mas infelizmente, pessoal, os japoneses não têm essa mania de fazer esse tipo de coisa. Tem alguns japoneses que fazem sim, que são certinho, mas a maioria, eles não dão pensão para suas esposas que foram separadas, ex-esposas, né? Ou porque a lei aqui no Japão não é tão rigorosa como no Brasil, que é obrigado a pagar pensão para os filhos, tá? Aqui no Japão não é tão rigoroso, tá? É bem superficial mesmo. Você vai lá no cartório, faz um juramento lá que você vai pagar, e se você não pagar, não acontece nada. Não é igual no Brasil, tá? E o Suzuki briga várias vezes com a Shiori pedindo para a Shiori trazer os seus filhos de volta da China para o Japão. E ela faz a promessa que um dia ela iria buscar os seus filhos lá na China e trazer de volta. E a Shiori resolve buscar os seus 2 filhos na China. Mas no dia 18 de outubro de 2003,
a Shiori e o marido dela têm uma briga por causa dos filhos. E Shiori, ela estava fazendo um chá num bule. Ela estava esquentando água quente dentro de um bule. E nessa briga, a Shiori pega a água, essa água quente, e taca no seu marido. E seu marido fica com várias queimaduras graves e vai para o hospital. Enquanto seu marido, Suzuki, estava no hospital internado, Shiori tem uma grande ideia de efetuar um grande seguro com uma apólice muito alta no seu nome, que se caso ocorresse alguma coisa com seu marido, o beneficiente seria ela mesma. E Shiori, ela estava com esse plano de ficar rica com o seguro do seu marido. Como seu marido ficou internado por causa da queimadura que ela mesma tinha efetuado no seu marido, ela ia com frequência até o hospital visitar o seu marido. E o seu marido, ele não quis dar queixa de lesão corporal contra a Shiori. Com certeza o seu marido já sabia que se a Shiori fosse presa por causa da sua denúncia de queimadura, a Shiori, ela iria ser presa. E ela sendo presa, os seus filhos jamais iriam conseguir voltar da China para o Japão. E a Shiori fica fazendo várias visitas no hospital para o seu marido. E em uma dessas visitas, lá no intervalo de um horário para outro, tem um local onde as pessoas fumantes ficam, né? Então elas saem para fora do hospital para fumar um cigarrinho. E ali ela conhece uma mulher que se chama Fumiko. Essa Fumiko, ela também tinha um marido que estava internado no mesmo hospital. As duas ficavam conversando sobre os problemas das suas vidas. As duas conseguem virar amigas e ficam repartindo e dividindo os problemas do dia a dia de uma vida de casal. A Shiori fala do seu casamento, da promessa que o seu marido não estava cumprindo de enviar dinheiro para os seus pais lá na China e que ela estava muito insatisfeita de ter casado com o Suzuki. E essa japonesa que se chamava Fumiko, ela vivia dando conselhos para a Shiori. E com o passar dos dias, o marido da Shiori, ele tem alta daquele hospital. Mas mesmo assim, o marido da Shiori tendo alta, a Shiori, ela consegue o contato da Fumiko. Que a Shiori queria continuar amiga da Fumiko, mesmo a Shiori não indo mais lá naquela ala de fumante para conversar com a Fumiko. E as duas se tornam grandes amigas. E o marido da Shiori, após ele ter voltado para sua casa, ele continua brigando com a Shiori, pedindo para ela trazer os 2 filhos de volta da China para o Japão. E um certo dia a Shiori fala para Fumiko que ela não aguenta mais o seu marido e quer se separar. E pergunta qual é a opinião da Fumiko. E Shiori também fala para Fumiko que ela quer muito se separar do Suzuki, mas tem medo de ficar sem os seus filhos. E Shiori pergunta para Fumiko se ela conhece algum remédio que pudesse a deixar uma pessoa bem fraca. E a Fumiko, no começo, ela fala que não era para Shiori efetuar isso. O porquê a Fumiko era casada com um homem que estava internado naquele hospital e o homem era diabético. E a Fumiko, ela tinha 3 filhos. Mesmo seu marido sendo diabético, estando internado naquele hospital, ela era uma mulher muito batalhadora e fazia de tudo para poder sustentar os 3 filhos e seu marido. E Shiori fala para Fumiko se seu marido viesse a perder a vida, ela tinha efetuado um grande seguro, que o beneficiente seria ela mesma. E se a Fumiko ajudasse ela a conseguir um remédio que viesse a enfraquecer uma pessoa, a Shiori, quando recebesse a apólice do seguro, ela iria ajudar a Fumiko. E a Fumiko iria receber algo em troca desse favor. E também a Fumiko iria conseguir estabilizar a sua vida financeira. E a Fumiko, ouvindo o que a Shiori estava falando, ela pensa na sua situação atual financeira e resolve
ajudar a Shiori a efetuar esse grande plano de tirar a vida do seu marido. Em fevereiro de 2004, a Fumiko liga para Shiori dizendo que conseguiu pegar insulina escondida do hospital onde o marido dela estava internado. Ela conseguiu pegar essa insulina e entregou a insulina para Shiori. Essa insulina era utilizada no marido da Fumiko, porque ele tinha diabetes de grau muito forte. E as duas descobrem que quando a insulina é injetada em uma pessoa que não tem diabetes, pode ocorrer um grande derrame nessa pessoa que recebeu essa insulina, sendo que ela é uma pessoa saudável. E Fumiko entrega o frasco de insulina que ela tinha roubado do hospital para a Shiori. E no dia 1º de abril de 2004, a Shiori faz um chá com vários soníferos dentro do chá para o seu marido. O seu marido bebe esse chá e acaba adormecendo. E a Shiori percebe que seu marido já tinha capotado de sono após beber o chá contaminado. Ela vai com uma seringa e com uma agulha e aplica a insulina no corpo do seu marido. Shiori percebe que seu marido ainda está vivo, mas ele tinha perdido a consciência. E a Shiori, ela espera um pouco e depois ela liga para a ambulância dizendo que o seu marido não estava respondendo ao seu comando. Esse plano de chamar a ambulância quando o corpo do marido da Shiori ainda estava vivo foi criado pela Fumiko. Porque se o marido da Shiori viesse a perder a vida dentro da casa do casal, a principal suspeita seria a Shiori. E a Shiori fez igualzinho como as duas tinham planejado. A ambulância leva rapidamente o seu marido Suzuki para o hospital. Mas o marido da Shiori, quando ele chega naquele hospital, os médicos conseguem salvar o marido da Shiori. E o marido da Shiori consegue sobreviver, mas fica com sequelas no cérebro em estado vegetativo. A Shiori, depois de ela ter voltado do hospital, ela volta para sua casa e a primeira coisa que ela faz é procurar a caderneta bancária e o cartão do banco do seu marido. E ela rapidamente vai ao banco e tenta retirar o dinheiro do seu marido, mas ela não sabia que a conta do seu marido estava bloqueada. Como no passado a Shiori já tinha levado as duas crianças para a China, o marido da Shiori, o Suzuki, ele tinha bloqueado as contas da família para que a Shiori não fugisse do Japão novamente. O marido da Shiori tinha deixado como tutor de cuidar das finanças dele, caso ocorresse alguma coisa com o Suzuki. Quem iria cuidar das finanças seria os seus parentes e não era a Shiori. E assim que os parentes do marido da Shiori descobriram que o Suzuki, o marido dela, estava internado no hospital, eles ligam rapidamente para a polícia. Os familiares do marido da Shiori relatam para a polícia que o marido da Shiori tinha falado que se algo ocorresse com ele, a principal suspeita seria a sua esposa Shiori. E Shiori descobre que os familiares tinham relatado para a polícia quem era o principal suspeito de tudo aquilo era Shiori. E Shiori resolve fugir lá do estado de Chiba, fugindo para o centro de Tóquio. E Shiori, ela vem para Tóquio, numa cidade que se chama Asakusa. Esse lugar em Asakusa tem um local onde existem vários tipos de entretenimento para pessoas mais velhas. Vocês estão me entendendo? Aquela profissão que as meninas vendem o corpo. Eu, no passado, junto com a minha amiga Alessandra, a gente foi nesse local para tentar efetuar uma gravação. A gente ficou com tanto medo desse local, porque é um local muito perigoso. Esse local onde nós fomos era um local que tinha em torno de 300 casas da luz vermelha, se vocês estão me entendendo. Ficavam vários homens engravatados na frente daquelas casas, chamando
os homens que passavam na rua. E também eles paravam os carros e os táxis oferecendo os serviços das meninas. Acreditam nisso, pessoal? O que deu mais medo quando a gente estava efetuando essas gravações, tanto em mim como para Alessandra, foi que lá pelas 16 horas começa a vir várias wagons pretas. Essas wagons que tem aqueles vidros escuros que não dá para ver quem tá dentro. É vidro fumê que fala, se eu não estiver enganado. E descia um homem engravatado e depois desciam várias meninas dentro dessas wagons. E com certeza haviam várias meninas ali que elas não estavam ali por sua vontade. E sim, eu acho que era serviço escravo. Várias wagons, várias. Pensa numa rua que é tipo um jogo da velha, assim. Várias casinhas desse tipo de entretenimento para pessoas mais velhas. Foi muito assustador. Eu tava com a Alessandra e a Alessandra tava com um bonezinho se passando por homem. Então os caras vinham conversar comigo e com ela, pensando que ela era homem, né? Porque ela tava com a jaqueta, né? E eu tava me fingindo que eu era mendigo, eu queria filmar aquilo lá. E não deu pra gente filmar, porque a gente tava com tanto medo de envolver em alguma coisa lá e acabar apanhando lá dos caras. Mas voltando ao caso, Shiori, ela começa vender o seu corpo e ela muda o seu nome para Sakura. E ela consegue mudar os seus traços faciais, ela faz várias cirurgias plásticas. E como ela já era bonita, ela ficou mais bonita e ela tinha muitos clientes, porque ela conseguia efetuar o seu trabalho muito bem. Em julho de 2005, ela tem uma grande ideia de querer abrir o seu próprio negócio, que seria a sua Casa da Luz Vermelha. Ela quis crescer o olho, já que a profissão de vender o corpo aqui no Japão dá muito dinheiro. Mas ela não sabia que assim que ela legalizasse o seu trabalho na abertura dessa empresa, ela iria ser presa. E no dia 7 de fevereiro de 2006, a polícia descobre o paradeiro da Sakura, que seria a Shiori, e ela vai presa. E no dia 7 de fevereiro de 2006, Shiori é acusada de omimimi e também ela é acusada de lesão corporal porque ela tinha jogado água quente no seu marido no passado. E a polícia começa a investigação para saber, de acordo com as investigações, de como o marido da Shiori tinha sido envenenado com insulina e descobrir de onde a Shiori tinha conseguido a insulina para aplicar no corpo do seu marido. E Fumiko foi presa junto com Shiori por ter ajudado a Shiori a conseguir a insulina que foi aplicada no seu marido. E a Shiori e a Fumiko foram julgadas. No dia 9 de março de 2007, o Tribunal do Estado de Chiba dá 15 anos de cadeia. A Shiori, ela pede um novo julgamento, mas o juiz não dá um novo julgamento e ela vai presa por 15 anos. A Fumiko, ela também vai presa, ela pega uma pena de 8 anos por ter ajudado a Shiori a conseguir a insulina para aplicar no marido da Shiori. O marido da Shiori, o Suzuki, ele fica em estado vegetativo até o dia 26 de julho de 2009 e depois ele perde a sua vida. Mas o Suzuki, mesmo ele estando em estado vegetativo, ele estava lutando por 5 anos. Essa batalha durou 5 anos. Mesmo após Shiori ter sido presa, não foi descoberto ainda quem tirou a vida do sogro e da sogra da Shiori. Eu posso estar errado, né, pessoal? Mas a Shiori é uma grande suspeita dela ter tirado a vida dos seus sogros. Mas a verdade ninguém sabe, somente a Shiori. O Suzuki, um homem japonês solteiro e já um pouco mais velho, ele foi lá para a China para trazer uma cobra chinesa para dentro do seu ninho. E essa cobra da China, ela fez uma grande destruição na sua vida,
sequestrou os seus 2 filhos, tirou, provavelmente, né? Tirou a vida do seu pai e da sua mãe. E por final ainda aplicou insulina no seu corpo e depois deixou ele em estado vegetativo por 5 anos. Como Shiori pegou 15 anos de cadeia nesse ano de 2022, provavelmente, se ela teve bom comportamento, ela já estará fora da cadeia. Ou ela já pode ter saído da cadeia. Mas aqui no Japão, quando você tem o visto permanente, mas você faz algum crime, você perde o visto permanente. Agora, eu não sei como ficará o caso dela. Afinal de contas, os seus filhos estão lá na China. A probabilidade dela ser deportada para a China é muito grande. E o que vocês acham que vai acontecer com a Shiori? Comente aqui, isso é muito importante para o nosso canal. Julie, vem, Julie! Ah, essa cachorra interesseira, ela só vem quando dá cigarrinho. Barulhinho, cigarrinho. Ah lá, viu? Viu? Julie, eu vou te dar mais um, que você merece, né? Mas você dá só metade, porque eu já te dei muito cigarrinho, né? Eu tenho medo de você ficar doente. Então vem aqui. Pessoal, foi muito bom ter contado esse caso, mais um caso criminal que ocorreu aqui no Japão, tá? Pra vocês verem que o Japão não é um país perfeito, não, tá? Onde existem pessoas, existem crimes, tá? E esse foi o caso de hoje, então deixa seu like aqui embaixo, tá? E compartilha esse vídeo com um amigo seu. E cuidado, hein? A Shiori pode estar morando do seu lado aí, tá? No seu apartamento do seu lado, pra quem mora aqui no Japão, tá? E esse foi o caso de hoje. E a gente vai ficando por aqui, mas sem antes dar o tchau, né? Tá? O cigarrinho da Julie, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo caso. Sayonara! Ah, esconder aqui pra vocês não verem as partes íntimas da Julie, tá? Tchau!